Pai do Senhor, povo de Deus, amém, glória a Deus. O Senhor possa estar abençoando a vida de todos que estão aqui nesta manhã, você que está em casa, aí pela internet também assistindo. O nosso assunto, dando continuidade à visão pentecostalismo, nós vamos falar da atualidade dos dons espirituais. Particularmente um assunto que eu gosto muito, mas é um assunto que tem algumas polêmicas aí, alguns pontos que devem a gente entender. A gente não vai ter tempo de esmiuçar cada dom, porque senão a gente vai ter que fazer um seminário para isso. Mas nós vamos ter uma visão, e como o assunto ele é a atualidade dos dons, ou seja, os dons espirituais no momento atual, como nós já vemos numa sequência aqui, e entendemos que nós somos uma igreja pentecostal, ou seja, nós cremos na atuação do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo para dias presentes. Nós também temos, embora eu não gosto muito de a gente ficar se rotulando, mas é bom você conhecer alguns termos, até porque você vai ler ou vai ouvir, que por conta da atualidade nós somos continuistas, ou seja, nós cremos que os dons espirituais e a ação do Espírito Santo, ela continua na igreja até os dias de hoje. Não ela cessou no passado, mas ela permanece até os dias de hoje. Nós vamos ler primeiramente a lição, a leitura em conjunto, que está na lição 4, ou para quem está sem revista, eu acho que se tiver são poucos, 1 Coríntios capítulo 12, é um texto muito conhecido para quem fala sobre, nós vamos usar este texto, mas nós vamos ler outros textos também. A revista, ela pegou esse texto como base, mas nós vamos seguir outros textos também. 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 1 a 11. A palavra do Senhor diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados a ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito se diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Em algumas versões bíblicas está a palavra de conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Como eu comentei
no começo aqui que nós somos continuistas, é importante a gente usar um texto bíblico para a gente embasar isso. E esse texto está no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 38 e 39. E o texto diz assim, eu gostaria de ler até para você entender um pouquinho. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo, porque esta promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe, e a todos quantos Deus nosso Senhor vier chamar. Então esse texto nos mostra que a manifestação que será dada do Espírito não seria só para aquele grupo, mas para a geração seguinte, os filhos, e para todos aqueles a qual o Senhor ainda vier chamar. Então esse é um texto importante para a gente entender essa visão de continuismo. Uma coisa que a gente também tem que entender é que dons espirituais, como o texto que nós lemos em Coríntios, ele é dado a cada um, e o Espírito Santo dá particularmente, ou seja, a cada um. Você tem que entender que dons não são status. Agora eu tenho dons espirituais. Dons não medem se você é uma pessoa espiritual, né? Eu falo em línguas, a minha língua que eu falo é diferente, então eu sou uma pessoa mais espiritual, ou eu tenho muitas visões com Deus, então eu sou uma pessoa não espiritual. Não é essa relação direta, ok? Ter dons espirituais não mede a sua espiritualidade, até porque o Espírito Santo, ele dá a cada um como quer, e o critério que ele dá é difícil de você dizer, porque é da economia dele, é da vontade do Senhor, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado nisso, porém a palavra nos orienta que nós devemos ter a necessidade de conhecer, né? Em 1 Coríntios 14, 1, ele fala assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então procurar com zelo é procurar com carinho, com atenção, né? Então é importante que nós busquemos os dons espirituais. E a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque nós estamos vivendo dias em que as pessoas descreem dos dons espirituais. Existe uma descrença, principalmente no meio eclesiástico, muito grande. E aí, muitas vezes você vai falar assim: eu nunca vi alguém interpretar línguas, ou eu nunca vi alguém, ou eu nunca tive uma visão, então eu não creio porque eu nunca tive, né? Eu vou usar aqui uma palavra do pastor, não sei quem conhece o pastor Tarles Elias, né? Mas ele usou uma frase que eu achei muito interessante, que diz assim: a ausência de evidência não é a evidência de ausência. Então o que ele quis dizer? Que o que você não vê ou não viveu, não quer dizer que isso que exista ou não, né? Então eu quero te dizer, os dons espirituais ainda são atuantes no meio da igreja. Eu tenho certeza que se eu abrisse aqui para contar experiências dos irmãos, né, pastor Eliezer, nós vamos falar aqui a manhã inteira de experiências, do que o Senhor faz na vida, né? Então a gente tem que entender que nós temos que procurar com zelo, e nós devemos, a Bíblia nos exorta a ter esse conhecimento. Você não pode se abster do conhecimento dos dons. No texto que nós lemos em Coríntios 12, diz assim: irmãos, não sejais ignorantes, ou seja, você não pode deixar de conhecer, você não pode deixar de entender, de estudar, você tem que ter esse conhecimento do que são os dons espirituais, do que é a importância dos dons espirituais no meio da igreja hoje, entendeu? É lógico que a gente tem que abrir um parênteses assim, para as pessoas entenderem, que a pessoa que não tem dons espirituais não tem nada a ver com o processo de salvação, ok? O processo de salvação
É uma relação, né? Jesus Cristo, o único mediador, é uma experiência, está tudo certo. Os dons espirituais, eles têm uma finalidade, um objetivo, né? Primeiro, que aquele que desfruta dos dons espirituais, ele tem uma intimidade maior com Deus, isso é fato, né? Você não consegue, mas o dom espiritual, ele vai um pouquinho além. Eles são capacitações especiais para alguns fins. Então, aquele que vive essa experiência vai viver um diferencial na vida espiritual. Vai, claro que vai. Ok? Mas sem mais, isso é importante você saber que é uma relação com Deus mais íntima, mas que isso é inerente ao processo de salvação. Isso é importante a gente separar, porque fulano não tem dom, ele é espiritual, então não tem nada a ver com salvação. Ok? É importante a gente saber. Mas o que são os dons espirituais? Então a gente tem que entender o seguinte: são capacitações especiais, ok? Não são capacitações humanas. Você não faz curso para ter dom espiritual, você não faz treinamento. Se existe isso, como a gente sabe que existe, isso é heresia, porque não é o homem que dá, quem dá é o Espírito Santo, ok? E ele usa em particular, então não existe como você falar assim, não, eu quero ter dons espirituais, vou fazer um curso, um treinamento, não tem isso, ok? São capacitações do Espírito, ok? A palavra que se usa, quando se fala em grego nisso, é a palavra pneumáticos, aquilo que vem do Espírito, ou aquilo que é originado do Espírito. É a mesma palavra, mesmo conjunto, que você vai ver quando Adão é formado, e que usa o ruach, né, o sopro do Espírito sobre ele, mas que ele fala assim, ó, eu o Espírito, né? Então a palavra pneumos, ela está em vários lugares, alguns com a tradução própria, né, porque no livro de Gênesis não era ainda o grego, né, era o hebraico, mas a palavra aplicada, se você pegar a Bíblia em grego, você vai ver que usa a mesma palavra nos dois sentidos, ou seja, aquilo que vem do Espírito, aquilo que vem do Espírito Santo de Deus, né? Ela é concedida para quem? Para aquele que crê que Jesus Cristo é o único Salvador e mediador. Então você tem que crer em Jesus, tem que ter se entregado a Jesus. O Espírito Santo, ele é um requisito aos crentes, não confunda aos evangélicos, ele é aos crentes, ou seja, aqueles que creem que Jesus Cristo é o único Senhor Salvador, e que vivem uma vida correspondente a uma vida de quem crê, ok? Não o incrédulo. Aí você fala assim, tem algumas situações? Tem, mas existe uma diferença importante de você entender entre dons espirituais aplicados e ações do Espírito específicas, tá? Existem no passado e até em alguns lugares algumas ações, por exemplo, Nabucodonosor teve um sonho, que um sonho foi profético, não foi? Não é isso? Ele não teve um sonho, aí precisou chamar Daniel para interpretar. Aquilo foi um dom espiritual? Não. Aquilo foi uma ação específica para um fim, ok? Mas não, ele não buscou os dons espirituais, entende? É diferente, tá? Os dons espirituais é uma ação que você tem uma continuidade, que você tem um uso para ela, ok? Isso é importante a gente separar. Outra coisa, os dons espirituais são para executar serviços específicos dos propósitos de Deus. Então você não tem dom espiritual, você tem, eu tenho dom agora, então eu posso falar a qualquer momento e fazer de qualquer jeito. Não é assim. É dado pelo Espírito quando Ele quer, não quando eu quero. Então a gente precisa separar bastante isso, certo? A não confundir propósitos. Dons espirituais só existem para os propósitos de Deus, para os propósitos da igreja, para os propósitos do reino, entendeu? Então tem objetivo. Dom não é um negócio solto, né? Dom, ele é regido, e como ele é dom, ele é um presente, querido. Então se ele é um presente, eu vou dizer uma coisa para você: tudo que é pela graça é imerecido.
Então você não fez nada de dizer assim, ó, fulano recebeu os dons espirituais porque ele participa de todos os eventos da igreja, ele tem o curso de teologia, Master Hiper Top. Não, querido, você não precisa fazer nada. Se você colocou seu joelho no chão e buscou os dons, o Senhor vai conceder. Os méritos não são vistos seus. Se fosse olhar o mérito, irmão, ninguém então ia ser usado para nada, ninguém ia ser salvo para nada, porque a gente não tem mérito nenhum. Entendeu? Então não é o seu mérito, não é aquilo que você faz ou deixou de fazer. A única coisa que a Bíblia te exorta é você buscar, isso sim, ok? Mas não existe nenhuma capacitação, treinamento que você tenha que fazer para que você vai ter ou não os dons espirituais. E outra coisa, qual é a utilização? Enquanto estivermos na terra, ok? Os dons espirituais só vão existir quando estivermos aqui. Depois que a igreja for arrebatada, lá no céu a gente não vai haver mais necessidade deles, certo? Lá nós já vamos estar diretamente com o Senhor, né? Lá já vamos estar salvos. Então, toda a utilização ela cessa enquanto o Espírito Santo estiver na terra, ok? Então isso é importante a gente balizar os dons espirituais para a gente entender que essas capacitações, vamos dizer assim, né? Elas são especificamente para uma utilidade. E aí eu te ajudando um pouco, aí quando você for orar pelos dons, para aqueles que estão buscando, peça ao Senhor na sua oração, se Senhor, eu quero ter os dons, mas eu quero que o Senhor me mostre qual o meu propósito, porque não adianta você ter dons espirituais sem ter propósito, querido, você tem que ter propósito. Não, o meu propósito é o quê? Eu quero ter uma intimidade com Deus para levar o Evangelho. Então tudo isso você tem que entender. Não adianta você, eu quero ter dons, porque se eu não tiver dons de língua, eu não vou poder ser obreiro. Você não pode buscar com este fim, querido. Não é isso que Deus quer. Não é isso que você, eu quero ter subir de cargo, então para isso eu tenho que ter dom. Não é com este fim. O fim é o quê? É o reino. Ok? Você vê que no Ide de Cristo, quando ele fala que ficais em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e o poder entende não só o batismo, mas todos os dons que subsequente a ele, para que eles fizessem o quê? Para que eles levassem as palavras, né? Em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então tinha um propósito. Você vai ver que no primeiro dia lá de Pentecostes, que eles começam a falar em línguas e que aquelas pessoas ouvem a língua na sua nacionalidade, o que eles estavam ouvindo? Eles não estavam ouvindo palavras desconexas, eles estavam ouvindo sobre as grandezas de Deus, está na Bíblia lá, livro de Atos. Então, o nosso propósito com os dons espirituais é entender que quem tem que ser promulgado é as grandezas de Deus, quem tem que ser levado é o reino, as maravilhas do reino, tem que ser levado é a glória do nome do Senhor. Então tudo tem propósito, amém? Isso é importante. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui, a 99% do povo que está aqui sabe disso, mas eu acho que é importante a gente frisar, né, para entender esse feedback, né? E aí você vai ver, se alguém te perguntar o que são os dons espirituais, você pode usar algumas definições. A que eu mais gosto, que é inclusive a que está na nossa declaração de fé, né? São capacitações especiais concedidas aos crentes para serviços específicos para execução do propósito de Deus enquanto a igreja estiver na terra. Simples, né? Quem aqui nunca leu a declaração da igreja, é importante você dar uma lidinha, você vai ver algumas coisas que nos ajudam. Detalhe, não é para a gente ficar rotulado, né? A gente tem que dar liberdade ao Espírito na nossa vida, amém? Mas é bom você ter alguns conhecimentos de algumas frases ou de alguns conceitos, porque você vai ouvir lá fora e alguém vai te falar sobre isso, né? E aí nós temos que ter o conhecimento da palavra, conforme Pedro diz, que com carinho e com amor,
para que nós possamos defender a nossa fé, conforme está na carta de Pedro. Os dons espirituais, eles têm algumas divisões. É difícil, às vezes, você olhar para a Bíblia e você dizer assim, quantos dons são? Alguns vão rotular e falar assim, são 9. Mas não é bem assim. Se você pegar dom por dom, um por um, listado, nos 3 lugares aonde estão, que nós vamos falar na carta aos Romanos, na carta aos Efésios e Coríntios, se você for contar um por um, dá 21, não 9. Só que você vai perceber que tem alguns que são em comum, então alguns autores entendem que as listas, elas convergem, ou seja, alguns estão falando da mesma coisa. Então, muitas vezes é até difícil você dizer quantos dons são. Por conta disso, nós vamos usar essa ideia de separar, como o próprio texto em Coríntios que nós lemos falou. Olha bem como é que está aqui, versículos 4, 5, 6. E a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Depois no versículo 5, e a diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então ele separou em 3 diversidades aqui: diversidades de dons, diversidades de ministérios, diversidades de operações. Ok? Para a gente separar isso, nós vamos usar esse mesmo grupinho, e você vai ver que existe uma referência aqui para esses aí. Então vamos primeiro pegar sobre a diversidade de dons. Abra a sua Bíblia aí, se puder projetar é bom, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8. Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8. Eu estou tentando ser um pouquinho mais pontualizado, porque o assunto é extenso, tá, irmão? Senão a gente não consegue falar o que a gente precisa falar. Como eu falei, eu ainda acho que a gente pode depois, sugestão minha, Lima, fazer um seminário sobre dons e pegar uma aula sobre cada dom, tá? E a gente fazer um negócio mais estudadinho, mais né? Eu acho que seria interessante, pelo menos eu acho que eu aprenderia muito, né? Estou precisando aprender, né? Romanos 12, 6 a 8, diz assim, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela medida segundo a fé. Então ele falou um dom aí, profecia. Se é ministério, ou mestrado, ou ensinamento, como está aí, seja bom em ministrar. Se é em ensinar, terceiro, que haja dedicação no ensino. Ou aquele que exorta, use este dom em exortar. Então até exortar ele está chamando de dom. Aquele que reparte, que faça-o com liberalidade. Aquele que preside ou governa, né, que o faça com cuidado. E também aquele que exercita a misericórdia, que o faça com alegria. Então, se você colocar essa palavra dons aqui, tá? Que ela aí você vai ver uma coisa, essa palavra dons que está aqui no grego, pneumáticos. Então são atribuições também que Deus concede, tá? Só que ela é diferente, nós vamos dizer uma outra palavra lá em Coríntios que chama carisma, que é diferente do que está aqui. Esses dons, aí ele fala assim, profecia, ministério, ensino, exortação, liberalidade ao repartir, governo e misericórdia, também são atribuições de Deus e são considerados na Bíblia como dons também. Só que são diversidades de dons, não de operações, que isso a gente vai falar para entender. Os 9 que você ouve falar são as diversidades de operações. Aqui nós estamos falando da diversidade de dons, no sentido daquilo que Deus concede a você, né,
com uma capacitação específica, ok? Então esse texto aqui também nos mostra que esses dons também são considerados dons espirituais e que são no meio da igreja, ok? Então tem pessoas, por exemplo, quando você fala assim, misericórdia, tem pessoas que têm uma atribuição, um amor de Deus tão específico, querido, que ela sai da casa dela, faz lá um lanche, vai num hospital sem ninguém mandar, e chega lá, ela ora pelas pessoas, e ela leva uma palavra. Isso é uma atribuição de Deus, não é todo mundo que faz isso. Você concorda comigo? Tem pessoas que o Espírito Santo ele toca no íntimo para isso. Então esses que estão relatados aqui, embora você possa fazê-los humanamente, sim, você pode exercitar a misericórdia, você pode presidir um grupo, ser líder, sim, pode, mas eles são considerados dons aqui em Romanos, porque existe também uma capacitação específica do Espírito, sabia? E é importante a gente entender isso também, que estão separados nessa diversidade de dons, conforme está na palavra. Amém? Como eu falei que a gente vai ter que ser um pouco pontuado, mas se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão que a gente, se eu não souber, a Lima sabe, né? Então é importante a gente entender esse capítulo aqui, esses versículos, né? De que eles estão falando do que nós chamamos de dons de capacitação, vamos dizer assim. Algumas leituras teológicas chamam isso de dons de capacitação, ok? Mas você vai ver diferentes literaturas. Mas é importante você entender que essa é a diversidade de dons que está no versículo 4. Depois nós temos a diversidade de ministérios, está no versículo 5. Aonde está isso? Efésios, capítulo 4, versículo 11. Abra aí sua Bíblia na carta. Hoje nós vamos usar bastante a Bíblia, hein? Efésios, capítulo 4, versículo 11. Reparem que nessa carta aos Romanos nós falamos de 7 atribuições, né? Por isso que alguns autores consideram com 21, porque são 7 com 5 com 9. Mas não quer dizer que é exatamente assim. Repara que em Romanos nós falamos de profecia. Alguns entendem que esse da profecia é o mesmo dom de profecia, outros não. Então é uma questão de interpretação, tá bom? Então não se prenda à numerologia da coisa, ok? Os dons têm que ser número tal. Para com isso, numerologia, sai fora disso. Entenda o conteúdo que é melhor. Efésios 4:11 diz assim: e ele mesmo deu a uns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. A palavra usada aí também é dom. Se você ler alguns versículos anteriores, você vê que ele fala, e deu dons, está num pouquinho antes, no versículo 8, no 14, você vê assim, subindo ao alto levou o cativeiro e deu dons aos homens. Esse dons aí também está usando a palavra pneumos ou pneumáticos, tá? Ou seja, está falando também de capacitação, e aí nós estamos falando da diversidade de ministérios. Então aí você está vendo que existe apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores, né? Doutores aqui, só para você saber, não é quem fez doutorado. Doutores é quem tem o chamado para apresentar a doutrina, ou seja, pessoas que têm chamado para ser um professor, tem pessoas que têm chamado para ministrar conteúdos, ok? Então esses aí a Bíblia é chamado de doutores. E você pode ter pessoas que têm essa junção, né? Ou seja, pessoas que são pastores, têm a visão do pastorado, do pastoreio, são também doutores na palavra, têm o conhecimento, têm o uso, e são bons evangelistas também. Mas existem pessoas que são evangelistas natos, porque têm dom de Deus, conforme está nos dons do ministério, tá? Então tem pessoas que ela dá uma palavra, meu filho, é diferente. Tem pessoas que têm esse chamado,
Embora todos nós fomos chamados para evangelizar, isso é um ministério geral, todos devem evangelizar, amém? É o nosso chamado. Mas tem algumas pessoas que elas têm uma capacitação específica. Às vezes você está lá no seu local de trabalho, você está orando, jejuando por aquele colega de trabalho, aí de repente aparece o evangelista, ele só olha para a cara dele e fala assim: Jesus te ama. O cara chora e se converte, irmão. Aí eu falo assim: rapaz, mas eu falei isso a vida inteira para esse cara. Eu sei, mas é porque existe uma capacitação, uma ação específica do Espírito Santo. O que ele tem que fazer? Não sei, querido, porque é particularidade do Espírito Santo, não tem requisito. Não tem uma lista de requisitos para você falar assim: quem é apóstolo, quem é profeta, quem é evangelista. Não tem na Bíblia uma lista de requisitos, não. Isso é conforme o Espírito Santo dá particularmente. Não foi isso que a gente leu ali em Coríntios? Ele distribui particularmente. Então tem pessoas que têm essa característica. Então esse é o que nós chamamos de diversidade de ministérios. Amém? Repara uma coisa. Existe a figura do profeta aqui. E aí eu vou dar uma palavra aqui, numa visão mais geral, Tem muitos lugares que falam que essa figura do profeta acabou. Irmão, eu não creio não. Se a Bíblia diz que os dons ainda estão para hoje, que nós devemos buscar, eu entendo que no meio do povo o Senhor levanta profetas para apresentar os planos que tem do reino. Entende? Então você vai conhecer pessoas assim, pessoas que são capacitadas por Deus. Não é óbvio, não é mais aquela figura do profeta do Antigo Testamento. Por quê? Porque antigamente Deus precisava de um profeta, mas quando Jesus vem, o que acontece com... antes a Bíblia fala assim, que antigamente, na época dos nossos pais, e o Senhor falava por eles e pelos profetas, mas hoje Ele nos fala através de Jesus, não é isso que Paulo diz? Então o véu se rasgou. Então significa que você, não existe mais aquele profeta da visão antiga, mas que existe aquele profeta que é capacitado por Deus para levar algumas situações específicas. Sim, existe. O dom de profecia está intimamente ligado, então tem pessoas que são executadas para isso, são chamadas para isso, amém? Amém? Glória a Deus. E aí a gente vai entrar no que talvez é o ponto mais diversificado aqui, que é o que a gente leu em Coríntios. Existe na carta os dons, as ministrações aqui, que nós chamamos de diversidade de operações. Essas sim que você já conhece mais no dia a dia, que são 9 dons. Esses dons têm 2 divisões específicas. Existe uma divisão que a própria Bíblia faz, Paulo faz isso, mas existe uma divisão que a gente utiliza na didática da teologia. Eu vou te mostrar as 2, a revista também fala isso, para você entender a divisão, mas os dons são os mesmos, é só a forma de enxergar uma organização, nada mais do que isso, tá? Mas para você entender um pouquinho o foco de cada dom. Na divisão dos dons de operações, numa divisão teológica, é dividido em 3 grupos, o que nós chamamos de dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. Então vamos lá, dons de revelação. Então o primeiro deles é a palavra de sabedoria, ou algumas versões, ciência. Ou seja, quando Deus, Ele coloca para aquele que está executando o dom, que seja apresentado algum conhecimento, que ele próprio não tem. Ou seja, o Senhor envia um conhecimento que ele próprio não tem. Eu vou dar um exemplo para você lembrar. Lembra quando Ananias e Safira, eles vão lá e falam assim na igreja, Barnabé foi lá e deu uma oferta, Aí eles falaram assim: bom, Barnabé está no top, então nós vamos junto, nós vamos fazer uma oferta top. Aí eles falaram assim: nós vendemos a propriedade e nós vamos doar tudo para a igreja. Aí fizeram aquela festa. Só que na hora que foi fazer, irmãos, eles contaram mentira. O que eles fizeram? Pegaram a parte do dinheiro,
Então eles contaram uma mentira. Aí foram apresentar, aí o Senhor deu uma palavra de conhecimento a Pedro, que o Senhor falou para ele, olha, eles estão mentindo, isso não é verdade. Então, ou seja, Pedro teve um conhecimento que não foi ninguém que contou, foi o Espírito Santo que deu a ele uma palavra de conhecimento sobre a situação daqueles dois. Entende? Então, a palavra de conhecimento é alguma coisa que ou quem está sendo usado não conhece, é lógico, né, irmão? Fica sem sentido, a gente não pode ser coisas óbvias, né? Eu, por exemplo, pego aqui vou pegar uma vítima aqui para minha aula hoje. Não, vai o Lima mesmo. Vamos supor que eu sei que o Lima tem um carro azul. Aí eu vou fazer uma oração, o Senhor me mostrou que você tem um carro azul. Irmão, que utilidade isso tem? Nenhuma. Eu posso saber, eu posso olhar o carro dele ali na esquina. Entendeu? Então isso não tem utilidade para o rei nenhuma. O máximo que talvez ele pode descobrir que ele é daltônico porque ele achava que era verde. Só. Mas você entende? Não tem utilidade. Então a palavra de conhecimento é algo que vem de Deus para um fim, para uma utilidade, para que você que está recebendo daquele indivíduo entenda que Deus tem um conhecimento que você achava que só você sabia. Então ele tem que ter uma ação do alto para isso, entendeu? Então, e detalhe, isso é importante até porque você não pode esconder nada de Deus, né? Eu lembro quando eu era adolescente, eu fazia alguma coisa errada, eu ficava com o maior medo dentro da igreja, que alguém chegava para mim e falava assim, Deus me mostrou, eu falei, pronto, Deus descobriu. Então assim, mas é isso mesmo, você tem que ter temor, que Deus sabe o que você está fazendo. E a palavra de conhecimento é justamente isso, amém? Aí envolve outras variantes, a palavra de conhecimento, aí uns falam assim, mas existe a visão? Existe. Visão, de certa forma, é um dom de ciência, é uma palavra de conhecimento. Só que ela também tem um fim útil, ok? A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que a gente ouve, né? Ou que aprendeu errado no passado. Né? Você não pode chegar para alguém num conjunto, vamos juntar aqui, vamos orar a Deus, você tem que ter uma visão agora aí. Não pode, querido. É o Espírito Santo que dá a hora que Ele quer. Não, eu tenho que virar o Espírito Santo, cadê? Eu quero uma visão. Manda aí. Aí a pessoa começa a ser subjetiva e falar coisa que não deve. Né? Então, os dons vêm da parte de Deus. Ok? Palavra de ciência, eu falei. A palavra de sabedoria vem junto. Eu até inverti aqui, né? A palavra de sabedoria não é aquela pessoa assim, eu sou estudado, sou uma pessoa que sabe aplicar as palavras, que tem uma impostação de voz. Você conversa uns 5 minutinhos com a esposa do Lima, você acha que ela tem dom de sabedoria, porque você já viu como é que ela conversa, toda pontuada certinha. Primeira vez que eu falei com ela, foi essa irmã é professora de português, que ela aplica até a vírgula, irmão, ela respira no momento certo. Então você conversa com ela, essa pessoa tem sabedoria, tem, mas não é essa daqui é algo além, é algo que vem de Deus. Você vê, até Salomão, com todo o reino que ele tinha, o que eu quero? Eu quero sabedoria, e o Senhor se agradou dele e deu uma capacitação específica ali naquele momento. Então sabedoria é aquela de Deus, é aquela que pela razão você não faria daquela forma, o seu raciocínio não seria assim, mas Deus ele te capacita, Ele te envia essa atribuição, para que você coloque as coisas no devido lugar. O dom de sabedoria, ele, de certa forma, ele rege os demais, tá? Porque você não pode ter dom sem sabedoria. Paulo chama a atenção da igreja de Corinto para isso, tá? Fala, vocês têm dom, vocês se vangloriam que têm dons, mas vocês ficam nessa bagunça aí. Então Paulo dá uma chamada, dá uma lida na carta aos Coríntios que você vai ver. E ainda na estrutura da revelação, o dom de discernir espíritos. Irmãos, esse é forte. É quando Deus te capacita para você saber que aquela operação que está acontecendo, se ela é do Espírito Santo, se ela é coisa do ser humano, ou se ela é do diabo. Entendeu? Deus te capacita para isso. Deus te dá esse entendimento. Você vê que quando Paulo, ele
é seguido lá por aquela pessoa que fica, glória a Deus, você é homem de Deus. Aí ele identifica, o Espírito fala com ele naquela hora que aquilo ali não era de Deus, ele vira e já dá uma palavra e o Espírito vai embora, né? Então, quer dizer, discernimento de espíritos, né? Aquilo que Deus te dá. Irmãos, isso é uma coisa interessante. Às vezes eu converso com algumas pessoas e ela fala, irmão, eu estava conversando com fulano, me deu uma sensação que o que ele estava falando, que não... Pois é, irmão, é o Espírito Santo te incomodando aí, né? Isso é discernimento de espíritos, é aquilo que o Espírito Santo fala, isso aqui, ó, não é meu. A gente tem que entender bem isso aí, né? Então esses três, eu estou dando uma passando, tá, gente? Se alguém tiver uma pergunta, levante a mão. Na estrutura teológica, essa ministração de operação, esses três grupos são chamados de revelação, ou dons de revelação. Nós temos os dons de poder, que também são três: fé, dons de curar e operações de maravilhas. Presta atenção, fé aqui, você pode falar assim para mim, Júlio, mas lá em Hebreus não diz que a fé é o firme fundamento das coisas, não é que está escrito lá assim? Então a gente tem que tomar cuidado de separar o que é a fé do espírito humano e o que é a fé do Espírito Santo, são coisas diferentes. A fé do espírito humano, ela é aquela crença, né? Você tem, é igual quando você tem aquela pessoa que você emprestou um dinheiro para ela e você crê que ela vai te pagar porque ela é idônea e tal, então você tem fé. Abrindo um parênteses só para saber, é por isso que quando você assina um termo lá que você vem e compra um carro, aquilo se chama alienação fiduciária. Sabe o que é fidúcia? É com fé. Então significa que eles têm fé que você vai pagar. Às vezes não ocorre, mas é isso. Mas fé é aquela crença que você tem, né, mais específica, né, que você crê que aquilo vai ser assim, mas o do Espírito é diferente. A do Espírito Santo, a fé, ela vai ao ponto de você já crer que aquilo é real, e ainda que não foi. Ou seja, você imagina, eu vou dar um exemplo que é do Antigo Testamento, mas só para te ilustrar. Você imagina Moisés lá diante do Mar Vermelho. O Mar Vermelho estava lá, o povo parado. Aí Moisés olha para o mar. Se Moisés, vamos falar a verdade, Moisés não tinha tanta fé assim não, porque se ele tivesse fé, o que ele ia fazer? Ele ia pisar na água como se já não existisse água. Mas o Senhor, ele fala, Senhor, não, diga ao povo que marcha. Ele bota o cajado lá, aquele negócio separa tudo, né? Mas a fé é como se você já crê que aquilo vai ser assim, independente se já aconteceu ou não. Mas isso acontece porque Deus, ele vai e coloca no seu coração que aquilo vai ser assim, pode ir. É como se Deus te desse um aval de confiança, isso que você está sentindo é meu mesmo, está assinado aqui, pode ir. Então é uma fé diferente, é uma fé que a Bíblia caracteriza como um dom, como um revestimento de poder, tá? Pessoas que têm uma fé inimaginável, ok? É até difícil de explicar ou de entender. Esse aqui é mais fácil, né? Já que é caracterizado como poder, dons de curar, ok? Ou seja, você ora por uma pessoa, ou você conversa com uma pessoa, e a pessoa tinha uma doença, e ela foi curada. Aí você vê que logo em seguida tem um outro chamado operação de maravilhas. Aí eu queria você entender um pouco a diferença. Dons de curar, normalmente, vai curar aquilo que, de certa forma, o homem poderia curar. Mas operação de maravilhas não, é aquilo que ninguém resolve, é aquilo que é totalmente sobrenatural, ok? Às vezes alguns se misturam, né? Por exemplo, você já cansou de ver experiências aqui, se for trazer de novo, nós vamos ficar aqui a manhã inteira, de pessoas que estavam em situações humanamente que já foi, o médico já desenganou, falou, não tem mais jeito, já vai se despedindo, e aí alguém vai lá, ora e a pessoa é curada, deixa os médicos tudo de boca aberta. Então foi uma operação de maravilhas, foi alguma coisa fora do sobrenatural, mas foi um dom de curar de certa forma embutido, né? Então às vezes eles se misturam, né?
Mas observe o seguinte, já tem outras situações de operações de maravilhas que normalmente não é cura. Quer ver um exemplo? A gente estava falando na semana passada, né, sobre a xenoglossalia. Nós falamos da glossolalia e existe a xenoglossalia, que é o quê? Eu vim aqui, por exemplo, pregar para vocês em português e alguém, um americano, sentar ali e ele ouvir tudo em inglês. Ou seja, o Senhor me usou, estou dando exemplo, falando numa língua, mas as pessoas ouvindo na outra. Não é língua estranha, né? Não é aquele dom de línguas, mas é uma operação de maravilhas, né? Ou seja, você ouvindo uma língua diferente. Você vê que em Pentecostes aconteceu as duas coisas, uns falaram em outras línguas, mas outros teve uma operação de maravilhas embutida, porque as pessoas ouviram na sua própria língua. Entende? Então isso são coisas que humanamente você não explica, que coisas que não tem explicação, ok? Então é importante a gente entender que esses dons são caracterizados como dons de poder, fé, dons de curar, operações de maravilha. E tem os dons de inspiração, são aqueles dons que têm algum objetivo dentro da igreja, Por exemplo, a profecia, Lembra que profecia, diferente de palavra de conhecimento, profecia é aquilo que ainda vai acontecer. Palavra de conhecimento é aquilo que já aconteceu e está sendo colocado à luz, ok? Então, profecia é aquilo que alguém vai dizer que ainda vai acontecer, Isso é meio óbvio, Existe a variedade de línguas, isso a gente falou muito semana passada, e o dom, ele não é dom de línguas, mas de variedade de línguas. Então você vai ver, e aí nós vamos olhar que existem as línguas estranhas, Você vê que o próprio Paulo, ele fala, em línguas que não se conheciam. Na oração ele fala isso, Quando orares ao Senhor em línguas, porque só o Senhor o entende. Ok? Então, mas também tem a oração da mente que o homem entende. Paulo recomenda que o bom é que haja um equilíbrio, que você também ore em espírito, mas também ore com a mente, ou seja, entendeu? Então, assim, tem que haver um equilíbrio. Orar com o espírito você está sempre pronto, mas orar da mente você às vezes esquece de alguém na oração, Então, mas é importante você entender isso. E existe a interpretação de línguas, que é o quê? É alguém ouvir aquela língua e ouvir na língua dele e falar, traduzir, vamos dizer assim, interpretar aquela língua e traduzir. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque tem algumas denominações que às vezes misturam isso, Então existe uma pessoa às vezes falando em línguas e a mesma outra pessoa interpretando aquela língua, mas também existe a palavra de profecia que pode ser dado junto com a língua, são coisas diferentes. E aí você vai perceber que tem pessoas que falam as mesmas palavras e o outro está falando coisas diferentes, então ele não está interpretando. A interpretação, ela já ocorre num nível mesmo, é igual quando você assiste o Oscar, por exemplo. Aí você tem uma carinha lá que está falando em inglês, aí alguém ouve em inglês e fala para você em português, para que você entenda. Só que a diferença é que, em vez disso, vai ser de uma forma sobrenatural, tá? Então, tem a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Então, essa é a divisão teológica. Até aqui, amém? Eu vou abrir um leque antes de falar da divisão bíblica. Se alguém tem alguma pergunta até aqui, fica à vontade. Ô companheiro, leva um microfone para o jovem. Eu ainda não aprendi o seu sobrenome. Aquele sobrenome seu é de outro mundo. Alves, como? Um negócio assim. Leva ali para ele ali. Olá que você vai perguntar, me ajuda aí, viu? Você conseguiria dar um exemplo, por exemplo, do dom de sabedoria, sobre um exemplo prático assim, sobre o dom de sabedoria, sobre aquilo que é eventual, que a gente já conhece, e aquilo que é realmente o dom? Ok, boa pergunta.
quando a gente fala de dons na atualidade, né, porque você vê que a Bíblia tem alguns exemplos ali de dom de sabedoria. Mas quando você fala a aplicação da sabedoria nos dias de hoje, né, você vai ver, eu vou dar um exemplo mais extremo, pessoas indoutas, né, pessoas que não estudaram, não fizeram às vezes nem o primeiro grau. Eu conheci pessoas do meio evangélico assim. E aí você, às vezes, num determinado assunto, né, como vamos resolver? Eu lembro, eu vou contar uma experiência própria. Eu lembro que a gente estava, isso no trabalho, tá? A gente estava buscando uma solução melhor para a logística. A gente ia entregar um material e estava montando um galpão para que aquilo, de forma que os transportadores, quando chegassem, conseguissem ganhar tempo e parar os caminhões e seguir uma determinada rota, né? E entregar num tempo hábil. Então a gente começou a fazer aqueles cálculos. Quem conhece logística aí sabe que tem a matriz, a árvore geradora, tem um monte de outros cálculos que você faz, né? Pesquisa operacional. E aí um rapaz Deus é amor, inclusive, almoxarife, que trabalhava, nem era o almoxarife, trabalhava no almoxarifado na parte de carga e descarga. Um rapaz simples. Ele olhou para mim e falou assim: meu irmão, sabia que eu era evangélico, meu irmão, por que você não faz assim? Aí ele deu orientação. Eu falei: cara, onde você leu isso? Em lugar nenhum. Assim, quem te falou isso? Não sei, veio. Aí eu fui pesquisar o que ele falou, caía na teoria dos grafos. Alguém já ouviu falar disso? É um negócio também usado para logística, é um negócio que não é todo mundo que domina, não. E era mais à frente um pouquinho, e ele fiquei desenhando o que ele falou, e eu falei assim: rapaz, esse cara aí foi profundo. Eu entendi que aquilo foi uma administração de Deus, porque ele não tinha capacitação para aquilo, nem conhecimento para aquilo, entendeu? Mas Deus colocou nele uma ordem na coisa ali, de aplicar de uma forma tão... Sabe quando a pessoa fala com você, como se ele tem aquele conhecimento e ele transmite credibilidade no que fala? Foi o caso dele. Talvez se fosse um ímpio, por exemplo, que ouvisse aquilo, dá vazão isso aí não, que esse cara não sabe de nada. Mas eu senti Deus naquilo ali, entendeu? Então, para mim, aquilo foi uma aplicação do dom de sabedoria. Para mim, um exemplo meu, tá? Se alguém tiver outro exemplo para corroborar. Mas uma coisa que a gente vê no cotidiano, agora trazendo um pouco mais, que isso aqui é uma coisa mais específica, né? Trazendo mais diariamente. Você vê pessoas que às vezes dão palavras de orientação, que você sente Deus naquela orientação. Você entende que aquela palavra entrou no seu coração e deu paz. Então eu aplico muito que dom de sabedoria é isso. Sempre que alguém te der uma palavra, de uma direção, de um entendimento, e que ele dá paz a você, é porque o Espírito Santo está nisso, porque o Espírito Santo não é de confusão. Então ele nunca vai te dar uma palavra que você vai ficar: não, mas não é isso, não é aquilo. Ele sempre vai trazer paz a você. Consegui responder? Show. Mais alguma pergunta aí? Vem o pastor Flávio para me deixar na situação. Estou descontraindo, tá, gente? Diga, pastor. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Só fazer uma colocação em relação ao que você falou da sabedoria. A gente vê muito isso em grandes organizações, onde tem um conselho, até em igreja mesmo, onde tem um conselho. Aí você tem o grupo de pastores e tudo mais, mas para algumas decisões é consultado o conselho. Nesse conselho, normalmente, tem pessoas mais experimentadas, anciões, pessoas com mais experiência. Por quê? Espera-se que essas pessoas vão ter uma palavra de sabedoria nas tomadas de decisões. Alguma coisa que elas vão enxergar lá na frente que não esteja sendo enxergado naquele momento de decidir. Isso tem em empresas, igrejas, em todos os lugares. Um outro ponto... Só para parênteses, tem um texto, né? Na multidão de conselhos vem a palavra de sabedoria, não é isso? Sim. Eu só não lembro onde está, me ajuda aí. No livro de Juízes também fala, né, de Jefté, quando foi, aí os anciões ali de Gileade foram consultados para ver quem poderia ser o homem que ia libertar. Então, assim, em vários textos da Bíblia tem a consulta aos anciões. Outra coisa em relação aos dons espirituais que a gente observa é a questão da fé.
né? E teve aquele momento, aquela passagem de Jesus com Tomé, e Tomé precisou de crer, aquela fé humana que você tem que ver para acreditar. E aí Jesus, ele reprovou aquela fé de Tomé. Ele falou: Tomé, você viu, você está crendo porque você viu, você está tocando na minha mão, aqui onde tem as marcas do cravo, mas bem-aventurado o homem que não viu e creu, né? É aquela fé que é o firme fundamento das coisas que não se vê. É essa fé que agrada o coração de Deus, né? Aquela que você não está vendo, mas você crê que Deus pode fazer. E é essa fé que move, normalmente, nos renova com os dons de Deus, com o batismo, com o Espírito Santo, porque você crê. Quando a pessoa racionaliza as coisas, ela fecha uma porta para o Espírito Santo agir. Quando ela crê que Deus pode fazer, aí ela dá lugar e o Espírito Santo de Deus vai mover. Amém, pastor, obrigado. Uma coisa que você me lembrou agora, é uma palavra que eu sempre às vezes cito e reclamo dela, é quando, se eu não me engano, foi Pedro que vira para Jesus e fala assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Aí eu fico pensando assim, vá na causa, né? Os discípulos ali, aí vendo o morto ressuscitar, vendo o paralítico andar, como é que ele pede mais fé? E aí eu acho que o que Pedro estava querendo dizer é que ele queria fé, mas não aquela que ele estava vendo, ele queria aquela fé além, ele queria aquela fé diferente, né? Aquela fé que ele não esmoecesse, porque você vê que diante da primeira adversidade, Pedro, ele relutou, né? Ele voltou atrás aí, amém? Bom, divisão bíblica, né? Paulo, ele coloca uma divisão um pouquinho diferente da teológica, mas na verdade é só também uma forma de organização, né? Onde é dividido aqui em 3 grupos também, mas ele chama de dons de ensino e pregação, dons de ministérios e para ministérios, né? E dons de adoração. Então, os ensino e pregação é a palavra de sabedoria, a palavra de ciência, são só esses 2. Ou seja, para alguém ministrar ou para alguém ensinar, é importante que ele tenha a palavra de sabedoria, isso é meio óbvio, né? Mas que ele também tenha o conhecimento, porque em alguns momentos ele vai precisar disso, né? A palavra de conhecimento. Para os ministérios, ou seja, para a execução dos ministérios, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia e discernir espíritos, né? Ou seja, para executar os ministérios. É por isso que alguns teólogos entendem que as operações de ministério já estão meio que embutidas aqui, né? Mas para que haja a execução de um ministério dentro da igreja, entende-se que esses dons são os dons para apoiar isso, né? E os dons voltados para a adoração, que são variedade de línguas e interpretação de línguas, né? São dons utilizados para manifestar a adoração a Deus, ok? Isso é um ponto que eu gosto muito de falar, porque às vezes a gente confunde que dom de línguas é para a gente dizer que o culto está fervendo, né? Às vezes as pessoas falam assim: ah, culto foi bom? Foi nada, não teve nem uma língua estranha. Irmãos, misericórdia. A nossa base, o que precisa ter no culto? Palavra, ok? Os dons é a experiência através do conhecimento da palavra, não pode ser o contrário, ok? Você não pode valorizar mais a experiência, e a experiência não pode ser diferente do que está na palavra, ok? Você tem que ter experiência, sim, porque também a letra sozinha ela não resolve nada. Então você precisa ter o conhecimento, você precisa praticar o conhecimento, viver o conhecimento. Mas você não pode fazer com que esse conhecimento que você herdou, que alguém falou, que alguém te disse, ou que você entendeu, está diferente do que está escrito. Porque no final o que vale mais é o que está escrito. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, ou não é alguém que criou uma teoria lá e pegou um versículo isolado e disse que agora é isso, ok? Então a gente precisa entender bastante isso. Por isso que esses dons, variedade de línguas e interpretação, são dons que têm uma finalidade de adoração a Deus.
Entendeu? É muito, na minha opinião, é muita falta de sabedoria você chegar dentro do ônibus, bater no ouvido da pessoa e falar um monte de língua e ir embora. Que proveito teve isso? Que conhecimento do reino aquela pessoa teve? Olha, irmãos, é mistério de Deus. Pode até ser que Deus faça alguma coisa que eu não sei, mas eu acho que é improvável. É mais fácil você pedir a Deus sentar do lado da pessoa do ônibus e o Senhor te mostrar tudo sobre ela. Eu já contei uma experiência aqui, acho que uma vez já, sobre uma palavra de conhecimento que Deus me deu enquanto eu estava dirigindo e tinha uma pessoa atrás, sentada, a gente estava vindo de uma viagem de trabalho, e a pessoa atrás estava falando sobre a teoria do espiritismo, dos espíritos, aquele negócio todo, né? Irmãos, aquilo começou a me atribular. Aí a razão começou a querer subir, eu comecei a ficar vermelho, e o Espírito Santo só para mim, calma. Chegou um determinado momento que até o Espírito Santo se aborreceu e falou assim, agora você vai falar para ele isso. Irmãos, eu parei o carro e olhei para a cara dele e falei assim, vou te falar um negócio. Quando você tinha a idade assim, no lugar assim, você estava fazendo isso, você caiu, se machucou, todo mundo achou que você ia morrer e você não morreu, e você só não morreu para eu te contar hoje o que eu estou te contando agora. O cara falou mais nada, irmãos. Eu sei que depois ele se converteu, veio para o Evangelho e a gente foi conversando. Eu nunca mais tinha falado com ele depois disso, eu fiquei sabendo que ele se converteu depois, e ele falou para mim, uma das experiências que eu tive foi o que você me disse. Porque eu entendi que Deus me conhece. Então, foi o quê? O Espírito Santo falou assim, chega, já está falando demais, deixa eu... É uma palavra de conhecimento, que definiu a pessoa. Agora, você imagina se eu paro o carro e começo a falar em língua estranha com o cara, o que eu ia falar? Não tem sentido nenhum, né? Então, tem coisas que tem que ter sabedoria no momento certo, no lugar certo, né? Para que haja um proveito no reino. Qual foi o proveito? Alguém se converteu, alguém ganhou, foi para Jesus. Tem que ter um proveito, né? Então eu sou meio ascético com essas pessoas às vezes que falam língua estranha de qualquer jeito e quer mostrar que é espiritual, né? Aí, acho que não é por aí não, querido. Desconfie, peça discernimento de espírito sobre isso aí, né? É importante. Bom, aí uma coisa que você vai observar, né, independente do grupo da divisão teológica e bíblica, que se dividiu em 3 grupos, né, uma coisa que é apresentada aqui, o que eu achei bastante pertinente, é que essas 3 ministrações, lembra, quais são as diversidades? Dons, ministérios e operações. Se você perceber, cada diversidade dessa tem uma característica específica da Trindade. Por isso que o texto até fala assim, o Espírito é o mesmo. E depois você vai ver que no final do versículo 6, aí ele já fala assim, a diversidade de operação, mas ele já não fala que o Espírito é o mesmo, ele fala o quê? Que Deus é o mesmo. Então observa uma coisa, as 3 diversidades, o Espírito é para o Deus triuno, é um Deus só. Mas ela aponta para uma característica. Veja, por exemplo, que os dons de operação, as ministrações de operações, elas têm muita reciprocidade no Antigo Testamento. Você vai ver que muita coisa do que tem nos dons de operações apontam para uma ministração específica da ação de Deus. Enquanto que nos dons de ministério já apontam para a figura de Jesus, que executou os 5 ministérios que estão relatados aqui dentro de 3 anos. Entendeu? Então, olha que coisa tremenda. E depois ele fala ainda que já os dons que a gente leu lá das ministrações que estão lá em Romanos, já fala de uma visão específica de capacitação do Espírito. Então você vê que os dons, embora todas são de um mesmo Deus, a gente pode dizer que a Trindade está presente, a figura do Deus triuno está presente na ministração dos dons espirituais, ok? Para mostrar que, embora é o Espírito Santo que rege, que direciona, mas que os 3 estão dentro do mesmo processo, ou seja, que o Pai, Filho e Espírito Santo também estão juntos na atuação dos dons espirituais, ok? Amém? Para a gente fechar, observa uma coisa.
Aí você pode às vezes estar se perguntando assim, eu não tenho nenhum dom espiritual, né? Tanto quem está aqui como quem está ouvindo. Aí às vezes você pode também estar se perguntando, mas eu não creio, né? Ou eu não, amém. Cabe a você, querido, você tem que entender que o Evangelho, ele nos concede a liberdade. Você pode crer, não crer, mas não é porque você não crê que não exista, tá? Então a gente tem várias situações para contar, né? Se fosse fazer um seminário, tinha que ter um tópico assim, testemunhos. Aí a gente vai chamar várias pessoas para dar testemunho, né? De tanta coisa que o Senhor já fez no nosso meio. Então nós temos muita ciência que os dons espirituais ainda estão agindo. A nossa grande dificuldade de entender é o governo, sabia? Por quê? Porque às vezes a gente quer rotular as coisas. Não, dom de línguas tem que ser assim, dom não sei o quê. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Tem que ter governo, tem que ter direção, e é o Espírito Santo que concede. Mas se você está duvidando, faz um propósito com Deus, querido. Ora ao Senhor, Senhor, eu quero ter uma experiência, né, com o uso dos dons espirituais. Eu quero ter uma experiência que me edifique, que me solidifique. Eu quero ter uma experiência para que eu possa promulgar o Evangelho. Às vezes a gente tem uma grande dificuldade, a gente vê isso também conversando com algumas pessoas, que a pessoa, às vezes ela fica assim, eu não gosto muito de participar de evangelismo porque eu não tenho dom espiritual. Querido, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Evangelizar você sempre foi chamado. Isso é do dia que você se converteu, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os dons espirituais têm propósito? Tem. Propósitos para o reino? Tem. E você precisa começar a entender isso. Você precisa começar a buscar o Senhor. E detalhe, não existe ninguém, pelo menos eu não conheço, se alguém aí, se o Lima é assim, é com ele, que tem todos esses dons aqui. Eu não conheço. Se você conhece, me apresenta, de repente, né, vai ser uma edificação para mim. Mas eu não conheço. Tá? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele mede, ele analisa, se pelo seu perfil de indivíduo, qual o dom que vai ser melhor ser aplicado, ok? Ele não vai dar um dom para você que não tem utilidade nenhuma, só para dizer que tem, não. Ele vai analisar, se você tem uma pegada, se você é evangelista, se você arde com o Evangelho, tem pessoas que são assim, né? Deus vai ter uma característica de dons para você. Se você é uma pessoa mais recatada, né? Tem aquelas pessoas que são mais politizadas, né? Deus tem outro pacote, entendeu? Não todo mundo vai ter o mesmo, né? Por isso que a palavra fala, é a outra é dada, e a outra. Não quer dizer o seguinte, vai ter atuações diferentes. Mas eu vou dizer uma coisa, querido, existe pacote de dom espiritual para você. Existe. Só que você precisa buscar. Deus não vai conceder dom se você não quer. Tá ok? Agora, o contrário, você pode pedir A e ele te dá B, porque ele analisa o que é melhor para você, ok? E se Deus não te deu o dom espiritual, ou que você entende que não deu, talvez é porque ainda não chegou o tempo certo. Dom tem que ter propósito. Não adianta você ter dom só para dizer que eu tenho. Querido, na sua ficha de membro lá, até tem uma marcaçãozinha, mas aquilo ali não vai influenciar em nada na sua salvação, entendeu? Mas é uma experiência sua com Deus que vai fortalecer o reino, é para o reino de Deus. Então, coloque, Senhor, na sua oração, se você está pedindo dom espiritual, Senhor, eu quero ter dom espiritual, quero. Mas primeiro eu quero entender o propósito. Porque não adianta você não ter dom se não entender o propósito. Ok? Pode ser que o propósito, Deus vai te mostrar no decorrer da coisa. Tem pessoas que são assim. Deus ele vai te dar um dom e vai te mostrando o propósito. Mas pede sabedoria a Deus nisso. Pede direcionamento a Deus nisso. Pede entendimento a Deus nisso. E Deus vai dar, querido. Deus vai dar, porque o Espírito Santo ele está aí, ele está à disposição. A dificuldade que a gente tem é que na nossa própria racionalidade nos impede de desfrutar do reino de Deus. Você quer ver uma dificuldade? Você vê que um dom
espiritual que ainda é fora de moda, é fora de moda mesmo, é língua estranha. Muitas pessoas têm medo de falar, ou não querem falar, ou acham esquisito, não é assim? Então, isso de certa forma, no passado, engraçado, no passado era mais moda, né? Agora já ficou fora de moda. Mas o Espírito Santo é o mesmo, a diferença é que as pessoas, às vezes, mudaram seu foco, ou o tempo foi passando, e a gente percebe que o ser humano se tornou mais incrédulo. Isso é natural, né, gente? Você olha, você não precisa ir longe, não. Você pega 5 minutos do seu tempo precioso e passa o olho no Facebook, você já vai ver coisas terríveis, né? Você não precisa ir nem para a televisão. Antigamente, quando eu era garoto, o problema era a televisão. Não, que a televisão é raposa, não sei o que do diabo, era o problema, né? Agora já na televisão é o de menos. Agora você tem a TV, você tem o celular, você tem um computador, né? E tem as N redes sociais que existem, né? Então, enfim, o ser humano ele acabou se tornando mais racional. E quando você entra numa linha de dom mais sobrenatural, existe uma dificuldade grande, né? Isso faz parte. Mas pede ao Senhor, Senhor, quebra isso, me direciona. Eu quero ter dons proveitosos, eu quero ter dons para o reino, eu quero ter dons que acrescentem no reino, né? Eu acho que o nosso objetivo hoje é entender isso. O nome da lição não é explicar os dons espirituais, o nome da lição é a atualidade dos dons. Então a gente tem que entender que o dom ainda está circulando, o Espírito Santo está agindo, o Espírito Santo está atuando, o Espírito Santo está direcionando. Nós não podemos ser limitadores do Espírito Santo. Nós não podemos colocar o Espírito Santo numa caixa e falar assim, o Espírito Santo só vai fazer assim. E a multiforme graça de Deus, aonde fica? Nós não podemos dizer que as ações da graça de Deus têm números. Não, são só os dons espirituais, aí tem outras, aí tem jejum, tem a oração, que ele é infinito, a multiforme graça de Deus é infinito. Eu já vi pessoas terem experiências com Deus só porque olhou o sorriso de outra pessoa. Chegou em casa e falou assim, irmão, eu estava na igreja, vi uma pessoa sorrindo para mim, e eu senti um negócio tão diferente no sorriso, aí contou para a mãe e tal, e aquilo moveu na pessoa, e ela foi visitar uma igreja, chegou na igreja, uma pessoa sorriu da mesma forma. Aí ela entendeu assim, então é Deus que está sorrindo para mim. Ninguém explicou para ela não, foi a multiforme graça de Deus que fez, e ela se converteu por um sorriso de alguém, querido. Tremendo isso. Então Deus pode usar você de qualquer forma. Os dons espirituais é uma dessas ferramentas, ok? Mas existem várias coisas que você pode fazer que você vai ministrar para o reino. Vai ser a multiforme graça de Deus, né? Então não podemos colocar o Espírito Santo no quadrado e falar assim, com o Espírito Santo, se você não fizer assim, eu não quero. Não é, querido, assim que funciona. A gente fica igual o filho que pede um brinquedo para o pai, aí o pai vai lá comprar o brinquedo saiu de linha. Aí o pai compra outro, chega em casa e filho, eu não queria esse. Nós não podemos ser assim com o Espírito Santo, querido. Deixa o Espírito Santo te usar, deixa ele fazer como ele quer, deixa ele agir na sua vida como ele determinar. Porque aí você vai ver o que proveito para o reino vai ter. E vai ter proveitos, maioria deles, que nem ciência você vai ter. Sabe por quê? Porque a glória não é sua. Não é para você ser engrandecido e poder contar para os irmãos assim, olha, fui num culto, fiz uma oração, 500 pessoas se converteram. Não é para isso não, querido. A glória é para o reino. Às vezes pessoas vão se converter do secreto, você nem vai saber. Às vezes por um sorriso que você deu, por um bom dia que você deu, por uma palavra de sabedoria que você deu, é mistério do reino, ok? Isso a gente só precisa pedir ao Espírito Santo, me capacita, me sintoniza, me deixa eu estar ligado no que você está fazendo. E os dons espirituais são complementos, amém? Glória a Deus. Perguntas? Opa, agora sim, hein? Ih, meu Deus, a Vânia levantou. Irmãozinho, deixa a irmã primeiro, tá? Vocês levantaram juntinho, mas deixa ela. A Vânia me conhece, então ela não vai me deixar no atrito, não. Não. Na tribulação, né? Não, é o seguinte, a respeito dos dons, para quem entrega, a gente tem que realmente tomar muito cuidado com duas situações. Primeiro, é a nossa própria limitação. Então, às vezes, o Espírito Santo está falando uma coisa com a gente para entregar,
mas você, por conhecer a pessoa, por conhecer uma realidade, você está falando uma coisa da sua alma, não o que o Espírito falou para você dizer. Isso é perigoso, porque você fala uma coisa, ou melhor, o Espírito Santo está mandando você falar uma coisa e você não está seguindo aquilo. Você, mas aquela pessoa ali não tem capacidade para isso. Mas não é você que tem que julgar, é Deus que está falando para você fazer, porque é aquilo, vai que eu estou mandando. Né? O que você fez dentro do táxi e tal, é o que a gente vê no dia a dia. E quem está recebendo, às vezes, está fragilizado com algum tipo de situação, pode, na interpretação dela, pegar aquele dom de uma forma diferente. Então, é o que acontece? Você vai falar na íntegra. Aquilo que Deus mandou você entregar, você vai entregar. Agora, se a pessoa recebeu aquilo ali de uma forma errada, aí não é culpa sua. Mas o que o Espírito Santo está te conduzindo para falar, para fazer, isso aí tem que ser sério e não deixar a pessoa, no caso, né, não deixar a pessoa falar por ela mesma. Ou então até mesmo aquilo que você falou, a pessoa está ali, eu não tenho dons e tal, mas eu estou olhando aquela irmãzinha, estou olhando aquela situação, estou achando aquilo, vou falar isso, o Espírito Santo, Deus mandou falar isso com você. Muito cuidado com isso, que você pode estar destruindo a vida espiritual de uma pessoa. Isso é grave. É uma coisa que a gente tem que observar, e bem colocado aqui pela irmã, existe o seguinte: a primeira coisa que você tem que entender é que o Espírito Santo ele não causa confusão, certo? Então você tem certeza que o Espírito Santo falou com você, né? Então, quando você for apresentar, aí nós estamos falando, por exemplo, palavra de conhecimento, né? O Senhor te deu uma palavra de conhecimento para uma pessoa e mandou você entregar uma profecia para ela. Não necessariamente precisa ser no culto, né? Teve uma época que o pessoal gostava muito de entregar profecia no culto para poder o pessoal, o pastor olhar e falar, fulano ali está profetizando, hein? Acho que eu vou aumentar o cargo dela. Então, antigamente tinha muito isso. Hoje, graças a Deus, já não está tanto assim. Mas não necessariamente você precisa entregar no culto. A gente às vezes pensa, não, você pode entregar uma profecia para alguém em qualquer lugar. Só que você tem que entender o seguinte: o Espírito Santo está agindo na sua vida. Querido, se o Espírito Santo te mostrou assim, passa assim. Nós gostamos muitas vezes de dar uma floreada no negócio. Toma cuidado com isso, entendeu? Porque essa floreada sua pode atrapalhar a ação do Espírito Santo. Tem que ser... Seja fiel ao que o Espírito Santo te mostrou. Ele falou pouquinha coisa, então fala pouquinha coisa. Porque a graça é suficiente. Fala, irmão. Só tirar uma dúvida aqui. Por exemplo, aqui em Marcos 16 fala assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes farão mal. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Essas novas línguas são os dons espirituais de línguas estranhas. E outra pergunta, você falou que existem pessoas que têm um dom de orar e curar por aqueles que estão enfermos, né? Esse dom de curar aqui, de você colocar aqui a imposição das mãos nas pessoas, ele é aberto para todos, como está no texto, ou ele é específico para algumas pessoas? Tá, vamos separar então aí. Você falou 3 pontos, né? Vamos separar os 3 pontos. Primeiro, sim, o que está em Marcos, que Jesus está falando, são os dons espirituais. São outras línguas, aí são línguas estranhas mesmo, tá? A palavra outros aí é no sentido grego do desconhecido, ok? Existe uma palavra grega chamada elos, que você também vai ver em outros lugares, que é quando usa outro do mesma semelhança. Por exemplo, Jesus ele fala assim: e virá um outro consolador. Então ele está dizendo que vai vir alguém que tem a mesma capacitação com ele. Mas essa palavra outra ali é no sentido de fora do normal ou desconhecida, tá? Por isso que Jesus está falando, outras línguas é dom espiritual mesmo. Em algumas versões bíblicas, eu não sei se tem alguém aqui, diz assim: e falarão línguas desconhecidas, tá? Em outras versões bíblicas. Agora vamos falar do que você falou do dom de curar. Sim, não necessariamente dons de curar
tem imposição de mãos, tá? Você pode orar por uma pessoa aí em casa, o Senhor curar lá. Para o Senhor, a gente tem que tomar cuidado. Não existe esse negócio de que o dom entrou por aqui, passou aqui, passou ali, saiu na sua mão. Não, não é isso não, querido. Você pode orar aqui por uma pessoa enferma lá e a pessoa vai ser curada, ok? Isso é dom e pode você uma ação sua, se eu te deu o dom de curar, pode, ok? Não necessariamente tem a imposição de mãos, ok? Aí é o seguinte, quem deve impor as mãos? Isso é um assunto bíblico bastante complexo, mas minha opinião, só deve impor as mãos os pais com os filhos, ok? Então você não deve impor as mãos por outros se você não foi chamado aos ministérios ou se não foi dado uma liberalidade ao ministério. Por exemplo, nós estamos aqui num culto, aí o pastor pede, irmãos, imponham as mãos, então teve uma ação do ministério. Eu entendo que você não pode chegar e simplesmente orar de imposição de mãos de qualquer jeito, ok? Mas isso tem várias interpretações sobre esse assunto, não posso eu dizer isso assim exatamente, tá? Se o Lima tiver outra coisa para complementar sobre isso, beleza. Mas não, uma coisa que eu posso dizer é que dons de curar não tem relação direta com imposição de mãos, tá bom? Então, a respeito da imposição de mãos, uma vez um pastor estava dando uma palavra aqui, e vou contar porque foi emblemático, né? Aí ele falou assim, irmãos, Deus está mandando agora, eu pedi à igreja para a gente impor as mãos aqui, fazer uma oração para uma libertação. Agora, irmãos, olha, você impõe as suas mãos com fé, senão o mal que está lá pode entrar em você. Aí um monte de gente abaixou a mão assim. Quer dizer, a pessoa estava fazendo por fazer, né? Ela não tinha convicção do que ela estava fazendo, ela não entendia o valor. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Amém? Então, assim, é importante a gente entender que não existe uma relação direta entre impor as mãos e os dons de curar, ok? Dons de curar pode ser por oração sem imposição de mãos, pode ser sem oração, sabia? O Senhor pode dar dom de curar, só você abraçar uma pessoa, você já é curado, entendeu? Uma palavra que você der, entendeu? Não necessariamente é uma oração. Leva ali para o pastor Flávio ali, por gentileza. Isso. Sobre a enfermidade, oração, tem uma referência bíblica que fala a respeito de alguns ministérios na igreja para orar sobre enfermidade. E tem uma referência em Tiago 5, no Tiago capítulo 5, versículo 14, que vai dizer assim, se há alguém entre vós doente, chame o presbítero da igreja, e este faça uma oração sobre eles, ungindo com óleo em nome de Jesus. Então, existem alguns ministérios, existem algumas lideranças dentro da igreja que são chamados para orar sobre enfermidade também. Então, aí fala um pouquinho sobre já uma determinação de Deus sobre ministração sobre enfermidade. Sim. Boa palavra, pastor. Inclusive, existem algumas, eu não sei se aqui eu chamo, mas existem igrejas que têm grupo de oração por enfermos, certo? Isso é um ministério e tal. E aí a ação do Espírito Santo passa a ser específica para aquele grupo, né? Boa palavra, pastor. Mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Amém? Então, vamos colocar de pé? Vamos orar ao Senhor, né?